Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 2 ou Mais. Eu sou Hamilton e aqui a gente vai conversar hoje sobre vida, família e novas chances. Então fique comigo, porque o episódio de hoje está somente começando. E hoje, para começo desse nosso podcast 2 ou Mais, nós temos uma convidada. Nossa convidada de hoje é Marilda Ubrich, terapeuta. Então ela está aqui hoje para resumir a história dessa mulher guerreira, dessa mulher que está buscando sempre o seu ideal na vida. Mas para isso, tudo na vida há um começo. Então ela vai relatar um pouco dessa trajetória da sua vida. Muito boa noite, Marilda. Boa noite, Hamilton. É um prazer, estar aqui iniciando esse trabalho, para que a gente possa estar falando um pouco da nossa trajetória e, através desse testemunho, desse momento, a gente poder também estar ajudando as pessoas, Eu acredito que nós temos muito conteúdo, para compartilhar com as pessoas aqui, vai ser 10, Mas para isso, para você chegar aonde você chegou como terapeuta, tem uma trajetória, tem uma caminhada na tua vida, De onde começou tudo isso, Marilda? Na verdade, começou, eu creio assim, que desde a minha infância, Porque eu tive uma infância muito difícil, eu tive que buscar muitas coisas na minha vida, Meu pai foi embora, eu tinha 6 anos de idade, e a nossa vida ela foi muito difícil. E eu sempre tive uma vontade, um desejo de ser alguém na vida. Até porque quando você é uma pessoa mais humilde, que você não tem muito recurso, para a sociedade você é visto como improvável, E eu tinha essa vontade de crescer, porque eu ouvia muitas vezes as pessoas falarem das nossas dificuldades. Muitas vezes colocavam a gente como se fosse ninguém, E isso me deu motivos. Hoje eu agradeço, até as pessoas que fizeram certos comentários, porque me ajudaram a crescer. Eu usei isso como escada, E a vontade de ser terapeuta é porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ouvir as pessoas mais idosas, ouvir histórias, E eu comecei a ver que isso era bom. Comecei a usar as histórias das pessoas e trazer isso para mim. E eu comecei a perceber o como as pessoas são doentes emocionalmente. Eu gostava muito de especular, gostava muito de ver, e fui conhecendo a história das pessoas, e isso me motivou. E aí chegou, acho que mais ou menos 19 anos atrás, a gente conheceu o trabalho pastoral antialcoólica, E começamos a participar da pastoral, e ali ainda mais eu comecei a perceber a dificuldade, principalmente das mulheres, em se abrir, em falar um pouco da sua história, e veio nascendo cada vez mais, crescendo cada vez mais essa vontade. Eu sempre fui uma mulher empreendedora, apesar de falir mais ou menos assim umas 10 vezes, Os meus negócios foram à falência, mas em nenhum momento assim eu pensei em desistir. Até chegar na terapia eu falei 10 vezes. Então deixa eu entender um pouquinho. A Marilda, você é natural de Joinville? Eu sou natural de Lages, sou lagiana. Tá. Você encontrou seu esposo aqui em Joinville? Isso. Aqui foi o relacionamento? Certo. Hoje você tem filhos? Sim. Eu sou casada, vai fazer agora em maio, faz 42 anos, que a gente é casado. Tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, inclusive tenho gêmeos, E a nossa trajetória, ela começou com muita dificuldade. O nosso casamento, ele veio assim foi muito rápido, 8 meses de namoro, noivado e casamento, então a gente achou assim que era só alegria, que o namoro foi muito bom e tudo mais, mas a gente já se casou com muita dificuldade. Tanto é que o nosso padrinho do casamento já alugou uma casa, e essa casa
o dono era padrinho do casamento do Jaime, e para nos ajudar, ele deu 3 meses de aluguel para nós, né? E aí a gente casou, ele não estava trabalhando, e aí todo dia ele ia na casa da mãe dele, ele conseguiu um trabalho, né? Aí ele passava na casa da mãe dele, jantava, e ela preparava o almoço dele no outro dia para ele levar para o trabalho, e eu, durante o dia, eu ficava na casa da minha mãe. À noite a gente ia para casa, né? E então eu falo muito assim que aí à noite, quando a gente se encontrava em casa, o dinheiro que nós tínhamos, nós comprávamos um sanduíche, né? Pão francês com mortandela e uma gasosa. A gasosa ela é muito famosa na nossa vida porque ela nos sustentou durante muito tempo. Então era o dinheiro que a gente tinha, né, para conseguir e se manter até o primeiro salário dele. E ele começou a nossa vida, né? 1 ano de casado eu tive meu primeiro filho e foi indo, daí já logo em seguida eu tive uma segunda gravidez com gêmeos, né? Tenho 2 meninas que são gêmeas. E assim foi a nossa vida, com muita dificuldade, muita busca, muita luta para conseguir sair do aluguel. Aí a gente foi, né, trabalhando e conseguimos assim reconstruir a nossa vida. Você comentou ali sobre a pastoral antialcoólica, né? Você teve ali um momento muito difícil com o seu marido para você chegar à pastoral antialcoólica. Conta um pouco dessa trajetória. Na verdade, a gente chegou na pastoral antialcoólica para ajudar uma pessoa da família, né? E lá, quando a gente recebeu o convite, participou das primeiras reuniões, o meu esposo ele começou a perceber que ele também tinha problema. O meu esposo não era problema com o alcoolismo, e sim com o jogo, né? Então quer dizer que vocês foram ajudar uma pessoa e nisso tudo veio acontecer que vocês foram ajudados. Ajudados. Que bom, né? A gente sempre fala que fomos ajudados. E hoje você e seu marido ficaram quanto tempo na pastoral, ou trabalho ainda na pastoral? 19 anos. 19 anos. 19 anos. E o que mudou desses 19 anos aí com o teu marido? Mudou muita coisa, né? Hoje ele é uma outra pessoa, né? Foi transformado emocionalmente, né? Porque tem muitas coisas que a gente faz, às vezes, que não se dá conta, né? E dentro do trabalho da pastoral, a gente aprendeu muita coisa. É um ensinamento que a gente tem, né? Onde Deus ele fala com a gente através dos testemunhos das pessoas, que não é só alcoolismo ou a drogadição. Ali se aprende tudo, né? Se aprende muita coisa, tem terapia, tem de tudo, porque tu sai, cada vez que você vai na sala, quando você sai transformado, você sai com um conteúdo, né, para a sua vida, para a sua trajetória. Então, é só aprendizado, né? Eu quero te fazer outra pergunta, Marilo, também. Eu sei que é uma experiência muito amarga quando se vive com uma pessoa com uma dependência, principalmente do álcool, né? Que eu sei que hoje a gente vê muitas situações de famílias passando por um aperto de comportamento muito difícil na vida. Tem algo que te marcou muito, assim, quando o teu esposo vivia nesse mundo do abandono da família, abandono da responsabilidade, devido ao próprio vício, né? O hábito de estar todo dia, né, com um copo na mão? O que marca muito é a ausência, né? A falta do esposo dentro de casa e a falta da paternidade, né? Porque quem tem filhos sente, as crianças eles sentem a falta do pai, né? E ele foi muito ausente. Dificilmente ele estava presente nas reuniões de escola, né? Participando das atividades do dia a dia dos filhos, né? Reunião era eu que tinha que ir, médico era eu que ia. Então essa falta ela deixa um rombo muito grande dentro de um relacionamento, dentro de uma família, né? Que a construção de uma família é um todo, né? É compartilhar. Ninguém tem obrigação de nada, todo mundo tem que se ajudar, e essa falta foi muito grande. Não era uma pessoa violenta, nunca foi, né, provedor, muito trabalhador até hoje, né?
mas essa falta causou assim, um rombo muito grande. Eu poderia dizer assim, você percebeu algum sinal que o teu marido estava fora de controle pelas ausências ou porque você mesmo disse que ele não era agressivo, ele era uma pessoa que tinha seu problema, todos os dias bebia e tal. E hoje o que você poderia dizer, né, para as pessoas que nos ouvem pelo podcast, pode 2 ou mais, as pessoas que vão nos ouvir, o que você tira assim de experiência, mesmo como eu tenho dito que foi uma experiência amarga, mas para entender todo esse processo? Porque a sociedade, por si só, ela julga muito as pessoas que estão nesse mundo do alcoolismo, né? Lógico, é um problema, é um gatilho. Aonde que você apontou essa situação, como você mesmo passou muitos anos como marido com um problema de alcoolismo? Então, tudo tem uma consequência, né? Hoje, como terapeuta, eu consigo entender as causas, né? A gente vê que todo problema ele tem uma raiz, ele vem de algo que aconteceu lá no passado e traz uma consequência. Assim como ele deixou para nós, hoje não existe mais, graças a Deus, né? Mas ele também veio de um lar muito conturbado, onde ele teve a ausência do pai dele, né? O pai dele não era ausente. Ele teve um relacionamento com o pai dele já com 15 anos de idade, que conseguiram participar de uma mesa, né? E estar junto ali dentro de casa. E hoje eu consegui entender que cada caso que acontece nas famílias, se nós voltarmos lá atrás, a gente vai ver que tem uma falta, né? A gente fala de abandono, a falta de mãe, a falta de pai, né? Isso tudo traz um estrago muito grande para as famílias. Poderíamos dizer, então, boa parte das pessoas que hoje têm os seus vícios, ela tem trauma, ela tem um passado, né, no qual você faz esse trabalho de terapeuta que auxilia essas pessoas, né? Mas, Marilda, uma coisa assim que a gente teria que falar muito hoje para as mulheres, né? Hoje tem muitas pessoas que não aguentam essa pressão, né, de viver com uma pessoa com alcoolismo ou outras drogas, porque hoje as coisas estão tão liberadas num sentido geral mesmo, que as pessoas não têm ideia da consequência que isso traz na tua vida, né? E hoje você mesmo dizendo, nesses todos os anos da sobriedade do teu marido, hoje você é uma pessoa muito feliz? Eu sou uma pessoa realizada porque, além de construir o meu casamento, também consegui, né, realizar os meus sonhos, que é coisas que eu vejo que muitas mulheres, eu sempre falo assim, que pegam os seus projetos e colocam numa gaveta, devido à situação, né, que ela vai vivendo dentro de casa, ela vai se limitando, né, vai se escondendo, vai entrando dentro de uma concha e vai ficando ali escondidinha e ela para de viver, né, ela fica ali naquele comodismo. Eu queria muito estudar, eu não podia estudar porque eu tinha 4 filhos pequenos e então não tinha essa permissão de estudar por conta do Jaime às vezes ficar até tarde no bar. Eu não tinha como deixar 4 filhos dentro de casa sozinho. Comecei a estudar e tive que parar. Então era um sonho que eu tinha de seguir uma carreira, porque eu abria negócios, mas não dava certo, até por conta de não ter, né, um estudo, um preparo maior. Casei nova, eu casei com 17 anos, então assim, né, era adolescente ainda, e então a minha vida ela começou depois dos 45 anos, né? Comecei a estudar e buscar e me realizar, né? Você foi sempre uma mulher assim que gostou da palavra de Deus, gosta da palavra, vive a palavra de Deus, não é só gostar, mas tem que viver, né? E hoje você também tem um outro trabalho que você participou, ou seja, você criou esse perfil de mulher dentro do grupo da Pastoral Antialcoólicos. Em 2013, né, a gente, vendo a necessidade das mulheres, até porque eu era muito conduzida pelo Espírito Santo, eu gosto muito de trabalhar com aconselhamento. Então, assim, as pessoas elas vinham muito para mim, né, com as suas dificuldades,
E a gente foi convidado para fazer um evento no Dia das Mães, né, um jantar para o Dia das Mães. E uma pessoa que estava participando, ela falou, por que você não faz um grupo de mulheres para nós, né, para nós participar, com o conhecimento que você tem, porque eu sou bem dinâmica, né, eu gosto da fala, eu gosto de conversar, gosto de passar algo bom para as pessoas, né. E daí em maio e junho, 13 de junho de 2013, a gente já fez o primeiro encontro, Perfil da Mulher de Deus, né? E esse grupo, ele deu assim, tivemos que ser muito perseverantes, né? Hoje ele é um grupo que ele está ali, as mulheres se reúnem, 50 mulheres, dificilmente dá menos que essa quantidade. Não faço parte mais da coordenação do grupo, já saí faz bastante tempo, né? Fui coordenadora durante 4 anos e depois eu acabei saindo devido a estudar e tudo mais, né? Mas elas perseveraram. Então tá lá o grupo, ele é extraordinário, excelente, mulheres transformadas, elas têm aonde buscar um apoio, né? Até agora eu não lembro a data certa, agora em março teve um encontro com mais uma terapeuta levando para elas lá, né, algo novo. Eu participei desse encontro, estava muito bom. Elas sempre levam algo extraordinário assim, para estar ajudando, né, as mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres que lá participam só são da Pastoral Antialcoólica. O espaço está aberto para outras mulheres também. Sim, todas as mulheres, né? Aquelas que quiserem participar, que tem uma necessidade, ou até mesmo para ouvir uma palavra, né? Precisa de um abraço, precisa de um apoio, vai lá e participa aqui. Como é que é conduzido lá? É só palavra de Deus ou cada mulher que vai lá tem seu espaço para se falar também, falar da sua dor? Como é que funciona assim? Quando a mulher quer dar um testemunho, ela quer falar, ela fala, né? Mas hoje eu não sei bem como é que é conduzido, né? Até porque eu peguei agora, o último evento foi tinha uma terapeuta que estava lá também fazendo, conduzindo o encontro, né? Então, normalmente, eu não sei mais como ele funciona, como é que elas trabalham, né? Mas a gente sempre está pronto e aberto acabou o encontro lá, as mulheres vêm, pedem um conselho, a gente está sempre pronto para estar ajudando. E eu creio que elas também estão conduzindo dessa maneira. Hoje você, aqui no nosso programa Pode 2 ou Mais, qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres que se encontram, às vezes, num momento muito difícil da vida, né? Porque é natural, né, que todo mundo tenha seus problemas e muitas pessoas, às vezes, não têm uma direção, né? Ela não sabe para onde ir, né? Hoje você recomendaria, então, o Perfil da Mulher, que fica localizado fica na Pastoral Antialcoólica, na rua Francisco Gonçalves da Silva, no bairro Itaú, se eu não me engano, é isso? Isso mesmo, recomendo sim, com certeza, né? Se precisa de uma ajuda, pode participar do grupo, que ele, né, está lá para acolher, para abraçar, né, para ajudar no que for preciso. Porque até então, você sabe muito bem, para você estar hoje no teu matrimônio, casado há tanto tempo, você passou realmente por decisões, pensamentos, né, coisas ruins, coisas más, pensando em desistir, tudo. Mas hoje você teve que buscar um conhecimento, entender de fato o que é um alcoolismo, né? Porque senão, eu sei que muito relacionamento hoje, devido ao excesso do alcoolismo, aqueles problemas que o marido tem, muitas das vezes sai do trabalho, não vai para casa, vai para um bar e fica muito mais tarde, é um problema. Isso hoje a mulher tem que entender. Porque eu vou te fazer uma pergunta lá de trás, Marilda. Quando você conheceu o seu marido, o Jaime, ele já tinha algum problema de alcoolismo? Algo chamava atenção ou aquilo ali estava tudo dentro da normalidade? Dentro da normalidade. Olha só, isso veio se agravando com o tempo. Dentro da normalidade. Na verdade, é como eu te falei, o Jaime ele não teve problema com o alcoolismo, né? O problema maior do Jaime foi o jogo. Foi o jogo, né? Então, e ele tomava a cervejinha dele, mas assim, dizer que isso trouxe dano para nós, não. O problema maior do Jaime mesmo foi o jogo. Problema com o alcoolismo eu tive na minha infância com o meu pai. Com o seu pai. Com o meu pai. Então, assim, eu sempre falo assim que
eu vivi os piores momentos da minha vida. Do meu nascimento até 6 anos de idade, para mim era normal, porque eu não conhecia o outro lado da vida. Até ali, que era só briga, né? Várias vezes eu vi ele tentando matar minha mãe, né? Armado de faca. Algo bem pesado, né? Era bem pesado, era bem pesado. Era uma pessoa extraordinária, se ele não tivesse bêbado, ele era excelente, né? Mas durante o tempo que ele estava alcoolizado, eu só via mesmo a violência dentro de casa. Se transformava. Se transformava. Então, a preocupação da minha mãe é porque meu irmão já, na época, tinha 12 anos, que algo pior viesse a acontecer, né? Daí ela acabou optando pela separação. Então, ali sim, ali eu vi onde foi que doeu mais, onde pesou bastante, né, a questão do alcoolismo foi nesse período. Hoje a Marilda aceitou o perdão, porque a gente tem que perdoar, né? Por mais que isso seja uma história na tua vida, que não uma história bacana, por voltar lá ao passado, onde você mesmo detalhou que viu situações desagradáveis, né? Eu sei que o alcoolismo leva a isso, até um pouco mais, né? Mas hoje, tudo que você passou na tua vida, vendo essas cenas todas, você se perdoou, você perdoou a família? Como é que é o teu lado espiritual nisso tudo? Milton, eu sempre fui uma pessoa assim que, como é que eu posso dizer para ti, eu nunca guardei mágoa. Eu senti falta do meu pai. Um pouquinho só. Eu senti muita falta do meu pai. Mesmo ele sendo violento, né, fazendo uso do álcool, foi embora, foi muito triste. No caso, eu era a menor da casa, né, e eu passei muitos anos, eu senti muita falta do meu pai. Aí até uma pessoa me relatou, ela disse, olha, você precisa pedir perdão para o teu pai, você precisa liberar perdão para ele, porque esse sofrimento todo que você vive é por causa disso, né? Essa falta que você tem do teu pai. E graças a Deus, 15 anos depois que ele foi embora, meu irmão acabou encontrando ele novamente, e ele já tinha constituído uma outra família, tanto é que hoje eu tenho 5 irmãos, né, que é da parte dele, e a gente conseguiu se reconciliar, convivemos novamente. Ele veio na minha casa, veio na casa dele. Hoje eu frequento a casa dos meus irmãos, porque meu pai hoje não está mais aqui, né? Mas foi muito bom ter reencontrado ele. Ele faleceu no dia 4 de janeiro de 2004. E quando ele estava no hospital, ele pediu para me ver, porque eu acredito assim que ele também sofreu bastante, porque ele sempre comentava que ele nos procurava, né? Mas ele não conseguia achar, mas acho que ele não se encorajava, porque ele já tinha outra família, né? E para ele ir até nós era complicado, né? E quando eu encontrei ele, eu já tinha 3 filhos, né? No caso, ele já tinha 3 netos para apresentar para ele e tudo mais. Mas foi extraordinário, porque não houve cobrança, não houve assim, né? Por que foi embora, por que fez isso, fez aquilo? Não aconteceu nada disso. A gente se encontrou numa boa, frequentava a casa dele, ele vinha na nossa casa, passou um período com a gente, né? E foi extraordinário. Então, o que eu digo para assim, Hamilton, Deus, ele me visitou quando eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro que eu tive um sonho. Jesus, ele é assim, como ele está nessa imagem ali, ó. Ele é exatamente, alguns falam que Jesus é assim, sabe? Eu vi no sonho, sonhei com Jesus. E eu não sabia nada sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, porque a minha mãe, devido a tanto sofrimento, ela não frequentava a igreja, nunca levou nós, né? Eu comecei a frequentar depois de casada, que eu comecei a frequentar a igreja. E eu me lembro, com 6 anos de idade, eu tive um sonho, que o céu abriu e Jesus jogou uma escada de corda e eu fui até o encontro dele. Na metade da escada, quando eu cheguei na metade da escada, eu acordei. Quando ele estendeu a mão para mim, né, e eu vi nitidamente assim, a imagem de Jesus. E eu creio que ele me visitou e ele curou meu coração. Curou meu coração.
Porque eu não consigo ter raiva de ninguém, não consigo ter mágoa. Eu falo, minha mãe, ela foi uma mulher assim muito rígida, porque ela criou nós sozinha, né? Mas eu entendo, eu digo hoje assim, para mim ela foi vitoriosa, né? Teve que nos criar sozinha. Amei ela com todas as minhas forças, né? Tivemos as nossas desavenças às vezes, mas é coisa de família, né? Mas eu tinha um amor assim muito profundo por ela, respeitava, amei muito a minha mãe. Agora vai fazer 30 anos também que ela não está mais aqui. Então, assim, eu fui caminhando, sabe? Assim, eu fui caminhando com as minhas próprias pernas, buscando tudo que eu queria para minha vida, né? Eu fui buscando. Não foi fácil. Sei que para você que foi fácil, não foi fácil. Mas eu nunca reclamei, sim, porque hoje eu não tenho pão para comer. Nunca reclamei. Chegamos ao ponto de não ter absolutamente nada para pôr na mesa para comer. E eu cansei de ver a minha mãe chorando por causa disso. Mas eu nunca na minha vida eu reclamei. Sempre com uma esperança de que o dia de amanhã será melhor. Exatamente, entendia que, né, a gente ficava mais preocupado ainda de ver o sofrimento da mãe, né, porque ela, imagina uma mãe vendo os filhos sem ter o que pôr na mesa para os filhos, né, mas assim, dor, assim, a revolta por causa disso. Hoje, né, eu sou toda revoltada porque eu não tinha comida para comer, porque eu não tinha um calçado para pôr no pé. Não, nada disso, né? Eu lembro que quando tinha 15 anos de idade, eu fui morar em Florianópolis com a minha irmã e eu não tinha um calçado para pôr no pé. Daí eu peguei, eu gosto muito dessa história porque eu era muito... eu conseguia ver uma solução para as coisas, né? E eu tinha um rolo de fio, de crochê, né? E uma bolsa de couro. Aí eu fui lá, cortei aquela solinha daquela bolsa de couro, peguei aquele fiozinho com uma agulha lá e fiz uma sandalinha de crochê para mim trabalhar. Então eu sempre achava uma solução. Até hoje eu consigo fazer isso, né? Graças a Deus hoje a gente tem, que eu falo que a gente não pode nem reclamar, né? Mas eu sempre busquei a solução para os problemas. Eu nunca... Me diz uma coisa agora, vamos para o lado do empreendedora. Né? Você falou que encontrou muita dificuldade, né, no início de ter alguma coisa sua, né, de ser o seu próprio patrão. Né? Qual que foi primeiro momento que você, vamos lá, se realizou, vamos dizer assim, como patroa, dono do teu espaço? Na verdade, sim. Eu me sinto realizada hoje, né? Sim. Hoje, como terapeuta. Eu me sinto realizada. As outras coisas que eu fiz foram escadas, né? Porque o meu primeira vez que eu empreendi a gente teve uma verdureira. Aí só para resumir, verdureira, depois a gente teve sorveteria, depois... Sempre insistindo. Aí, sempre né? insistindo, tipo assim, não deu certo aqui, né? Não deu certo, mas amanhã eu já estava tentando de novo. Daí tinha uma vizinha que ela, na frente da nossa casa, ela vinha, ela falava assim: tu é brasileira mesmo, né, guria? Tu não desiste nunca, né? Tu sempre está inovando, inventando alguma coisa. Aí depois eu tive muito prazer também, foi muito bom, uma loja de locação de roupa de festa, né? Eu fui dona da loja durante 7 anos, hoje é dos meus filhos, né? Passei para eles. Então, graças a Deus, estão crescendo, né? Estão empreendendo muito bem. E depois daí eu decidi que eu não queria mais atuar nessa área, que fui bastante tempo, né, na área da costura e tudo mais. Então eu falei, não, agora eu vou estudar, eu vou realizar os meus sonhos, porque, na verdade, eu estou 2 anos formada como terapeuta, mas eu sou terapeuta há mais de 15, né, porque eu toda a vida aconselhando, acolhendo, né, as pessoas que precisavam de mim, eu sempre estava pronta. Às vezes uma pessoa vinha
Simplesmente, se eu dissesse um bom dia, boa tarde, a pessoa já contava toda a história dela. E aí, assim, eu já procurava um jeito de ajudar, né? Uma porta aberta, vamos mostrando uma luz do fim do túnel, sempre ajudando, sempre ajudando. E aí eu entendi que eu precisava me aprofundar mais, né? Buscar mais conhecimento. E aí em 2022, eu sofri uma queda. Eu caí na cozinha de casa, né? E o médico disse, um período de 9 meses você vai precisar cuidar. Teve uns 3 meses que podia pôr o pé no chão, depois andando com muleta e tudo mais, né? Aí eu pensei comigo, nossa, mas eu ficar tanto tempo assim sem andar, sem trabalhar, o que eu vou fazer? Daí eu descobri um curso de terapeuta online. E aí eu já trabalhava na Barra do Sul e eu ficava aqui em Joinville e eu estudava assim, da 1h da tarde, às vezes até 1h da madrugada, 2h da manhã, porque eu queria estudar em cima da cama, sem fazer nada, né? Colocava o computador na frente, estudando, para mim poder, quando eu tivesse boa do meu joelho, eu já poder exercer, né? E graças a Deus deu tudo certo. Que bom, né? Perseverança, né? Então, para ter sonho, não quer dizer que não tem idade, né? Com certeza. Sonhar, muitas pessoas às vezes, porque eu estou já com uma idade, não dá mais. Não, né? Eu acho que você teve que passar por vários processos, né? Como mesmo você falou, não deu certo aqui, não deu certo ali, e hoje você encontrou a tua realidade. Hoje você é feliz no que faz, porque você mesmo falou, você teve esse encontro com Jesus, né? E você foi seguindo o caminho, e eu acho que é muito importante e que as pessoas também comecem a entender a sua história, né, Marilda? Todo mundo tem a sua história, né? Mas eu acho que primeiramente você tem que ter esse Deus, né? Essa compreensão, entender todo o processo da vida. Você veio de uma família com problemas, você sofreu, mas você nunca desistiu. Sempre perseverante, que amanhã, né, pode ser melhor do que hoje, né? Eu acredito que as pessoas também que vão nos ouvir pelas redes sociais devem repensar nesse assunto, nesse momento, conhecer a sua história, quem eu sou. Você como terapeuta, seria esse o caminho? Com certeza, né? Porque muitas vezes, eu sempre falo assim, nós temos a sociedade que nós estamos vivendo hoje, a maioria tem uma doença de estimação. Usam essa dor como uma bengala para não crescer, não melhorar. Eu falo, é uma doença de estimação, é um pecado de estimação. Muitas vezes a pessoa ela usa aquilo ali para não melhorar. Se acomoda, acha que tá bom. Às vezes a situação está bem ruim mesmo, mas eu não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui, né, nesse lugar aqui está bom para mim. E eu vejo que não é por aí. Como você falou, todo mundo tem sonho, mas não basta você ter sonho, porque Deus ele fala que ele realiza sonhos. Então, se você tem sonho, você tem fé e você tem coragem, você tem as 3 ferramentas que você precisa, né, para você seguir em frente e você realizar. Deus realiza o desejo do nosso coração. Um ponto que tu falasses aí agora, nesses 3 pontos, talvez nós vivemos num tempo achando, ou pessoas ainda acham que Jesus dá casa, dá carro, dá isso, daquilo. Não. Jesus te dá a ferramenta. É isso, Marilda? Isso sabedoria, mesmo. Inteligência. Exatamente. Né? Focar naquilo que você quer concluir no teu caso. Você hoje é realizada, por mais que teve experiência com aquilo tudo que passou na tua vida, com a pastoral antialcoólica, e hoje tem essa formação de terapeuta, conhecimento, ensinar as pessoas, dar direção, porque a vida ela é boa demais, né? Ela é boa. Eu acredito que as pessoas elas estão equivocadas, ou seja, vindo numa contramão, porque a vida, todo mundo tem sua dificuldade, né? Mas todo mundo tem que procurar a porta certa para dar uma sequência de felicidade, de alegria na vida. E você passou por vários processos.
E como te falei e repito a dizer para você, né? Hoje você é uma mãe realizada, você é uma avó realizada, né? Você tem ainda, por mais que tudo que se passou tenha as suas dificuldades, mas hoje lidar com ela é muito diferente. Com certeza, né? Muito mais fácil. E eu quero ressaltar aqui, né, que Jesus, ele já nos deu a vida, ele nos deu sabedoria. Eu falo assim que as pessoas elas não conseguem entender o tamanho do potencial que ela tem. Tu não consegue assim entender a dimensão do potencial que você tem. Que Deus te deu tanta sabedoria e muitas vezes a gente não usa isso que Deus deu. Igual você falou, eles querem que Deus te dê o carro. Né? Eu quero um carro, né? Eu quero uma casa e você não corre atrás. Às vezes passa por você e você nem percebe por quê? Porque você está achando que vai cair do céu. Né? Mas não, ele te deu entendimento, né? Ele te deu os teus braços, te deu as tuas pernas, te deu a possibilidade de você trabalhar e ele abre as portas. Ele abre as portas e muitas vezes a gente acaba fechando essas portas por falta de sabedoria, de usar o entendimento que Deus te deu. Se acomoda, né? Se acomoda, porque nós somos filhos de Deus, né? Nós temos potencial. Deus, ele é o dono de tudo e ele falou que nós somos semelhantes a ele. Então, se ele construiu tudo o que ele construiu, o universo, o mar e tudo mais, imagina o que nós podemos fazer. E a gente vê isso, que muita gente usa essa inteligência para o outro lado. Né? Muitas vezes acaba torcendo essa sabedoria tão grande que Deus deu, usando para o outro lado e deixando, às vezes, de realizar um sonho. Né? Você, como terapeuta, hoje poderia se dizer assim, primeiro se resolver contigo mesmo, aquelas pendências que ficam lá, às vezes, né? Uma dor familiar, algo que realmente está preso com você. Acho que esse é o primeiro passo, né, Marida? Você estar bem contigo mesmo para depois você começar a realizar os seus sonhos. Porque Deus não deixa ninguém desamparado. Todo mundo tem seu dom, todas as pessoas têm um dom. Muitos, como a gente fala, entendem isso tudo de uma vida, leva para uma vida maçante, uma vida pesada e se descobre muito mais tarde. Então, acho que é um momento, você como terapeuta poderia reforçar no que eu quero dizer, que as pessoas, acima de tudo, têm que se conhecer individual, o teu coração, a tua espiritualidade, o que está vendo contigo, para assim dar uma continuidade profissional na vida. E, na verdade, o que acontece com o ser humano? Desde o ventre da sua mãe, ele já traz traumas, né? Muitos traumas, assim, dependendo do ambiente que ele foi gerado, né? Nós temos, assim, uma parte que a gente aprendeu na terapia que você vai entender. Vamos supor, quando a sua esposa engravidou, aí já vem aquela sensação, porque o pai, ele quer o menino, e a mãe, ela já quer a menina, e aí vem a avó, vem o vô, não, mas vai ser menina, e aí vem o vô, não, vai ser menino, e daí todo mundo já vai escolhendo o nome, já vai, né? E tem momentos dentro da gravidez ali que acaba gerando conflito, de tanta, às vezes parece ser uma felicidade, mas daí ele já acaba conflitando, porque você fica assim, não, você quer menino, a esposa quer menino, a avó quer menino, vô, está entendendo? E isso não se entende, mas é provado cientificamente que vai causando um desconforto na criança, dentro do ventre da mãe. E como ela não tem, ela vai ouvindo essas conversas, ela vai vendo que a mãe vai ficando desconfortável, a mãe fica triste, a mãe vai passando por tristeza, por processo. Às vezes ela é agredida pelo esposo, em palavras, às vezes até verbal e fisicamente, isso tudo vai trazendo para a criança. E essa criança, ela não tem para onde ela correr, porque o espaço dela ali é pequeno, e ela vai trazendo isso para a sua memória.
E ela vai acumulando isso dentro dela. E aí nasce aquela criança, você começa a perceber que ela não se desenvolve no estudo, ela vai ficando mais fechada ou ela é agressiva. E aí você não consegue entender, você leva no médico, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, mas já veio desde lá do ventre. Quando uma gravidez, quando uma mulher está grávida, ela tem que estar num ambiente, né, saudável. Teve uma pessoa que veio e perguntou, ela fez essa pergunta para mim assim, eu não acredito que uma criança dentro do ventre da mãe, ela vai ouvir o que acontece fora. E ela ouve, ela interage e ela guarda tudo. E o nosso cérebro é tão... assim que ele guarda mais as coisas ruins do que as coisas boas. Porque você pode ver, se fizer 10 coisas boas e fizer uma ruim, no momento que te dispara um gatilho, ele não vai disparar daquelas coisas boas. Ele vai direto naquelas ruins. Em determinado momento, né, vamos supor, você foi assaltado em determinado lugar. Passou-se 10 anos, 5, 10 anos que você sofreu aquele assalto, você já está numa outra dimensão, você já é uma pessoa alegre e tudo mais, achou que superou aquilo ali. Quando você passar num determinado lugar que for parecido, você vai lembrar daquele momento ali. Entende? Então, essas coisas, elas são muito complexas. A gente fala muito de saúde emocional por causa disso. Porque a nossa mente, ela guarda muitas coisas. E começa desde lá do ventre da nossa mãe. Muito bem. Hoje a história foi da nossa convidada Marilda Ulbricht, terapeuta, mas o Pod 2 ou mais vai trazer muita novidade para você, né? Porque as outras edições que nós vamos ter, vai ter muitos assuntos interessantes para a tua vida. Nós estamos justamente aqui, este é o ponto de partida. Tem tanto momento, tantas situações que nós podemos, através da nossa terapia aqui, através desse programa, levar para você. Quem sabe, seja a virada da chave para você ter uma vida diferente, uma vida no seu matrimônio, na sua família, no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, porque a gente sabe, né, que muitas pessoas têm aquele problema e param ali e não resolvem. Então, a Marilda Ulbricht, como terapeuta, vai estar em outras edições também, trazendo assuntos interessantes para nós, nesse bate-papo aqui, abordar, né, da melhor forma possível. Nós queremos agradecer esse espaço. Marilda, muito obrigado, né, que iniciamos aqui uma nova etapa da nossa vida, uma nova etapa dessa jornada. Que Deus nos abençoe e dê muita sabedoria para que nós possamos conduzir, além de aprender, levar essa experiência que você teve na tua vida e hoje como terapeuta. Com certeza, né? Nós vamos estar falando de vários sintomas, né, e causas que são muitas, né? Eu até comentei já que a gente vai ter muito assunto para conversar, a gente vai estar dando algumas orientações, vai estar passando, né, muita coisa boa que eu acredito que vai levar as pessoas a refletir um pouco mais. O que você está fazendo com a sua vida hoje, né? Qual é o caminho que você está percorrendo, aonde você quer chegar? E você já parou para pensar se você se valoriza, se você consegue olhar para dentro de você, como está a sua autoestima? Às vezes a gente pensa que está tudo bem, acha que está tudo bem, na verdade, né? Mas a gente vai estar falando, vai estar mostrando, vai estar abrindo caminhos para que você possa olhar para dentro de você e entender um pouquinho mais quem realmente você é, onde você quer chegar. E você já parou na metade do caminho, mas não esqueça que você ainda tem uma longa jornada pela frente, né? Marilda, hoje você está atendendo, certo? Sim. Você tem algum contato? Tem as minhas redes sociais, né? Tem meu Instagram, que é Marilda _Ulbricht, né? Quem quiser me seguir lá no Instagram é esse. Tem o YouTube, né? No YouTube a gente tem uma comunidade onde a gente deixa algumas dicas, né? E tenho também meu WhatsApp, que é 47997563397. O meu atendimento ele é 100% online. É uma técnica assim, que veio para te dar conforto,
te dar conforto, né? Porque às vezes você tem que se deslocar da sua casa para